Quando eu fui, eu recebi $2.500. O Camp Leader é um programa mais fácil você se programar para fazer, mais acessível também. Se você gosta de natureza, esse é o programa para você. E é uma experiência incrível, igual você falou. É como os filmes que a gente assiste na televisão, né? Olá, mates! Tudo bem por aí? Por aqui, começando mais um episódio do Travelcast, o podcast de intercâmbio da Travelmate. Eu sou o Regis Sá, host nessa segunda temporada, e hoje eu estou recebendo o Wesley Beccari, aluno aqui da unidade de São Paulo da Travelmate e que já fez o programa Camp Leader em 2023 e está se preparando para fazer de novo. Não se esqueça, né? Inscreva-se no canal, curta, compartilhe, ative o sininho para não perder as atualizações do nosso canal, tá bom? E também siga as redes sociais da Travelmate para saber de tudo o que acontece aqui nesse mundão do intercâmbio. Obrigado por estar aqui conosco, Wesley. Eu que agradeço. Conte-me tudo sobre o programa de Camp Leader. É um programa muito legal, a gente tem muito interesse, muitos alunos, né, que querem conhecer um pouquinho mais do programa Camp Leader. Não é tão conhecido assim. E aí vem a minha primeira pergunta. No teu caso, né, como que você conheceu o programa? Fala pra gente. Eu sempre tive interesse de fazer um intercâmbio. Legal. Então, o meu primeiro passo, né, foi jogar no Google, intercâmbios. E aí surgiu a Travelmate. Eu planejava ser au pair, mas eu decidi fazer o Camp Leader, porque é um intercâmbio mais fácil. O Camp Leader é um programa com um período menor de tempo. Tá. É geralmente 3 meses, 4 meses. Então é mais fácil você se programar para fazer. É um custo mais acessível também, né? Legal. Não é tanto dinheiro que você tem que investir. E vale muito a pena. O que precisa para ser um camp leader, né? Para trabalhar nos acampamentos. E uma outra coisa, é daquele jeito que aparece nos filmes mesmo, os acampamentos, né? O que você precisa para trabalhar num lugar desse? É igual aos filmes. É igualzinho no filme, é incrível, que legal. É uma experiência incrível. E assim, primeiramente você tem que ter um nível bom de inglês, né? Porque você tem que se comunicar lá, você fica responsável pelas crianças. Então é essencial o inglês bom. Legal. Não necessariamente você precisa ter uma habilidade específica. É interessante você ter uma habilidade, por exemplo, natação ou tocar algum instrumento. Isso pode te ajudar a conseguir um camp, uma oferta num camp com mais facilidade, mas não é algo necessário. E uma agência, né? Para te ajudar no processos. Wesley, você tinha comentado comigo que você nada. Você acha que essa, podemos chamar até de uma habilidade, né? Nem sempre as pessoas, não é todo mundo que sabe nadar, enfim. Você acha que isso te ajudou no processo? Muito, porque assim, uma coisa que todos os camps têm em comum é que tem um lago, tem uma piscina lá para nadar. Cada camp tem suas atividades e tal, mas vai ter natação lá. Então é uma habilidade boa. Eu sou muito bom em natação. Que legal. Então, assim, eu ajudava a galera nas atividades aquáticas. Então, foi um pontinho positivo para mim, né? Nessas atividades, por exemplo, da parte de piscina ou de lago, enfim, existem lá os salva-vidas, os socorristas, e você está junto com as crianças desenvolvendo as atividades. Por isso, a importância de saber nadar, é isso? Isso. Inclusive, é muito interessante porque lá o lago gigantesco. E as crianças todas, a maioria, sabem nadar. Então, eles nadavam lá no lago fundo, sem boia, sem nada. No primeiro dia, a gente faz um teste de natação. Então, a gente tem que nadar até o meio do lago, ficar lá paradinho e voltar. Para provar que sabe mesmo, Isso, né? aí a gente dá uma pulseirinha para as crianças. Cada cor é um nível de natação. Mas legal. A maioria das crianças, assim, manda bem. Mas com certeza tem os salva-vidas lá. Mas, assim, não teve um caso de criança se afogando, porque eles mandam bem. Legal.
Você tá falando muito lá. Eu tô vendo que você tá até uniformizado com a camisa do camp. Fala um pouquinho pra gente como era o seu acampamento, onde era, como que... Fala um pouquinho desse lugar tão especial e que você, inclusive, tá querendo voltar. Amo esse camp, é o Camp Greenville. Ele fica em Greenville, South Carolina. É uma cidade com muita natureza. É um camp numa montanha. Então a gente tem que subir toda a montanha. É um trajeto de umas 2 horas até chegar lá. Tem uma igreja assim no topo da montanha linda. Cheio de natureza, cheio de lago. É incrível lá. A gente tem aquele quadro, o TM Responde. Então, uma das perguntas que foram enviadas para o Wesley é o seguinte: como que é o dia a dia, né, do Camp Leader? Então, assim, como é o dia a dia, como são as folgas e a escala de trabalho, né? Essa foi uma pergunta enviada pela nossa audiência. Você pode responder para a gente? Perfeito. Eu imagino que cada camp tenha uma escala, tenha uma rotina. Vamos falar do Greenville, então. Vamos lá. No Greenville, a gente recebia as crianças todo domingo por volta das 3 horas da tarde, certo? Eles ficavam a semana inteira. Então, eles chegavam no domingo de tarde e iam embora de manhã no sábado, certo? Legal. Então, a gente ficava com as crianças a semana toda e a gente tinha uma folga quando eles iam embora, né? Eles iam embora de sábado na manhã. Então, de sábado de manhã até o dia seguinte, no domingo, que a gente recebia novas crianças, a gente ficava livre. Além disso, a gente também tinha uma folga durante a semana de umas 7 horas. Então, Legal. 5 horas da tarde, eles me liberavam e eu podia descansar até meia-noite, que aí eu já voltava lá para trabalhar. Para a rotina. Isso. E essa rotina era como? Qual que era a sua função primeiro, Certo. né? A minha função era cabin leader. Tá. Então, eu ficava responsável por em torno de umas 12 crianças, 10, 11. Tá. Eu ficava na cabine com essas crianças. Cabine é um quarto, um grande Isso, quarto. aquele quarto que a gente vê nos filmes, né? Perfeito. No meio da natureza. No meio do mato. Vivia aparecendo alce, aqueles Uau. animalzinhos viados. Que legal, que legal. E a gente ficava a semana toda lá com as crianças. E eu era responsável por elas. Então eu tinha que... escova os dentes, toma banho. Eu acompanhava elas até as atividades. Era um irmão mais velho delas. Era o irmão mais velho. Que legal. Ia para as refeições com elas. A gente ficava 24 horas juntos. A gente dormia juntos na cabine. Uhum. Então, rotina, horários de banho, horário das atividades, vamos arrumar a mesa, vamos arrumar a cama, tudo isso. Isso. Você quem cuidava e organizava isso dentro do seu quarto, da sua Sim. cabine. Eu não vou mentir que era um pouco cansativo. Uhum. Mas a gente ficava... Era eu o líder, mas eu tinha um parceiro. Então a gente ficava em 2. Legal. E lá eles também tinham um programa de treinamento para jovens. Então, além de mim e o meu parceiro, que a gente ficava responsável pelas crianças, a gente tinha um outro ajudante, que era um adolescente americano de menor, que eles estavam treinando para depois poder trabalhar no campo. isso. Então a gente ficava em 3. Que legal. Então, assim, não era cansativo, mas dava pra... A gente tinha ajuda, entendeu? Legal. Esse parceiro que você tinha, não o que estava em aprendizado, também era um outro intercambista? Não necessariamente. Tá. Às vezes era os americanos, Funcionários né? Funcionários. Legal. Às vezes era intercambista também. Tá. E você comentou, né? A gente estava conversando um pouquinho agora há pouco, que tinham vários outros intercambistas lá, em outras atividades, não só como o cabin leader, que era a sua atividade. Conta um pouquinho também dessas outras atividades que existiam. Existiam outros cargos, né? Uhum. Então a gente tinha uma brasileira também lá, que foi no mesmo ano que eu. Ela se chama Maria. Ela era fotógrafa.
Então ela ficava fotografando as crianças, essa era a função dela. Vamos dizer que ela possivelmente foi escolhida justamente por conta disso. Justamente, já. Que isso. legal, muito bom. Isso é uma boa dica, porque às vezes a gente tem fotógrafos que poderiam fazer parte desse programa, né? Eles vê o perfil na entrevista, né? Inclusive, tinha... Nesse camp que eu fui, não. Mas amigos me disseram que foram contratados para ser exclusivamente salva-vidas. Então, existem outras funções, né? Também tinha a galera que comandava atividades. Então, eles ficavam exclusivamente lá comandando uma atividade. Por exemplo, tirolesa. Ou ficava lá comandando jogos, futebol, no campo, no ginásio, entendeu? Então, Perfeito. Cada local do camp, a gente tinha um funcionário específico para comandar essa atividade. E aí eu, como cabin leader, eu liderava as crianças até lá, até essa atividade, supervisionava as crianças, mas eu também tinha a liberdade de participar. Então, por exemplo, o que eu mais amava no camp era quando a gente ia nadar nas canoas, fazer paddle. Legal. Paddle que fala? Enfim, Isso. Canoa. Aí eu ficava lá nadando com as crianças, me divertindo. E os funcionários, os salva-vidas de Trabalhando olho. e se divertindo. Que delícia. Muito então, legal. não é tão ruim assim, né? Cansa, mas é bem legal. A gente tá supervisionando, tá de olho, mas também tá se divertindo. Muito bom. E aproveitando. Você comentou, né? A gente falou também nessa coisa da entrevista, da seleção, né? Sobre o perfil. Como foi? Conta um pouquinho pra gente. A gente sabe, né? Como você trouxe. Cada camp pode ter um processo diferente, mas contando da sua experiência. Como foi o teu processo de seleção? Como eles identificaram no teu perfil? Fala um pouquinho pra gente. Certo. Então, primeiramente, a gente vai criar um perfil numa rede social, num site, né? Que fica todos os camps. A gente fala um pouco sobre a gente grava um vídeo, fala o que a gente gosta de fazer, fala sobre as nossas habilidades. E aí a gente tem a oportunidade de selecionar um camp ou o próprio camp vê o nosso perfil e seleciona a gente. E é aí que a gente faz a entrevista. Fiz umas 3 entrevistas. Tudo em inglês. Tudo em inglês. Desde do perfil, por isso a importância de ter um nível legal, Sim, que você falou, né? Tudo em inglês. Legal. Eles são bem simpáticos. Eles vão apresentar o camp, falar como funciona, falar sobre o cargo e ver se seu perfil se encaixa. E você pode decidir. Eles fazem a entrevista e se eles gostarem do seu perfil, eles vão te oferecer uma posição num camp. Um job. E aí você tem a liberdade de aceitar ou fazer entrevista com outros camps. Uhum. Então, vai ter um camp para cada perfil. Eu gosto de música. Então, eu vou pro camp rock, sei lá. Sim. Gosto de animais. Tem camp específicos para montar em cavalo com animal. O meu camp que eu fui não tinha nenhuma atividade específica. Só as atividades... De recreação mesmo, né? Isso. É aquela... De novo, como a gente vê nos filmes, para a criança ficar uma semana ou mais tempo durante o período de férias escolares. Exatamente, isso. Que legal. Você tinha comentado que você ficou aproximadamente 2 meses, pouco mais de 2 meses, não é isso? 2 meses. Tá. Mais uma pergunta do TM Responde aqui, tá? Como que é a média de ganhos durante o programa? Tá? E eu aproveito nesse gancho aí do TM Responde para você falar um pouquinho como que era essa parte de pagamento, né? Da parte burocrática, vamos dizer assim, da sua atividade. Perfeito. Quando eu fui, eu recebi $2.500. Cada camp tem um salário, mas é por essa faixa etária. Tem camps que é mais tempo, tem camps que você vai trabalhar por 3 meses. Então, varia. Tá. Eu fiquei 2 meses, eu recebi $2.500. Desde o início, eles me auxiliaram, me levaram lá para fazer o cartão de crédito, de débito. Fazer o cartão, eles pagavam toda semana. Uhum. E eu recebi $2.500. De final de semana, como eu disse, a gente tinha um tempo livre, né? O camp era na montanha, então para eu ir para a cidade, passear, eu precisava de uma carona. Então aí que entrava os meus amigos, né? Fiz amizade, a gente combinava, fazia rolê. Só que assim, o próprio camp,
Inclusive, meus chefes eram incríveis, tá? Que legal. Melhores chefes do mundo. Eles organizavam passeios todos os finais de semana. Que legal. Porque a gente tinha intercambistas que não eram tímidos, que não faziam amizade, que não tinham inglês tão bom. Então, assim, eles tinham dificuldade de fazer algo de final de semana. Não tinha carona para sair do camp. Então, o próprio camp, os nossos chefes, organizavam viagens de final de semana e levavam a gente para passear. Que legal. E bancavam tudo. Uhul. Levavam a gente pro cinema, pro zoológico, pro shopping. Pagava a nossa janta. Então, era uma maneira de economizar, entendeu? Isso geralmente sábado à tarde, a hora que as crianças tinham ido embora. Exatamente. Que legal. Porque assim, se eu saísse com meus amigos que eu fiz lá, eu ia, né? Ia gastar dinheirinho. essa conta. Então, eu planejava guardar o dinheiro que eu recebi para poder usar nas minhas férias, né? Tá. Então, às vezes, eu optava por sair com o camp, né? Nesses passeios, que era onde eu economizava uma graninha, né? E você tinha que pagar alguma coisa durante a semana, durante o período de trabalho, seu almoço, alguma coisa assim, vamos dizer? Não. Lá a gente tinha todas as refeições. Né? Inclusive, quando eu acompanhava as crianças para comer, a gente comia. Mas até quando eu estava no meu day off, na minha folga, no meu descanso, eu tinha a liberdade de ir lá e comer. Inclusive, eu não gostava muito da comida, tá? Por quê? É muito industrializada. É muito americana. É muito americana. Inclusive, eu até engordei uns quilinhos, porque assim, a cozinha ficava aberta lá para você entrar a qualquer momento. Então, assim, tinha salgadinho à vontade. Tinha Doritos, Cheetos, eu amo, né? Aquela tentação o tempo todo. E a gente podia ir lá comer à vontade. Então, assim, tinha que se controlar, né? Então, comida não era algo que eu me preocupava, entendeu? A gente tinha lá bastante. Mas é o jeitão americano mesmo, né? Não tem muito... Bacon todo café da manhã. Eu comia bastante, porque eu gosto de bacon. Muito bom, muito legal. Uma pergunta super importante. Por que voltar? Por que fazer de novo, né? O que foi tão interessante, o que foi tão gostoso que agora você está se organizando para fazer novamente o programa? Eu tive uma experiência incrível. Como eu disse, eu tive chefes incríveis que confiaram em mim desde o início. Porque, assim, você tá responsável pelas crianças, né? É um baita de uma responsabilidade. Eles colocaram uma confiança gigantesca em mim. Inclusive, eu tive uns problemas durante uma semana com umas crianças. Peguei uma semana complicada, com umas crianças que não obedeciam. E ele simplesmente, um dia, minha chefe chegou... Lá a gente não tem Guaraná. Guaraná é só aqui, né? Ela chegou com um fardinho de Guaraná pra mim. Guaraná Antártica. Então, assim, chefes incríveis. Fiz amizade incríveis. Eu amo natureza. Lá era simplesmente lindo. Muito bonito. E é uma experiência incrível, igual você falou. É como os filmes que a gente assiste na televisão, né? Tá. E você está se organizando para voltar para o Greenville mesmo? Para o Greenville. Fala um pouquinho, então, como que é esse processo, né? Já que você está começando toda essa organização, enfim, conta pra gente como é voltar, né? Vai ter entrevista de novo? Não vai? Enfim, como são essas coisas? Então, eles gostaram do meu trabalho, né? Então, eles me ofereceram um cargo lá novamente. Falaram, você tem interesse de voltar algum dia? Você sempre será bem-vindo aqui. Que legal. Então, assim, eu cogitei voltar porque eu amei a experiência. E, além disso, como que é a minha segunda vez, eles já conhecem meu trabalho, eles vão me pagar mais. Que legal. Já é um ponto positivo. Isso não é obrigatório, foi uma questão do próprio camp contigo nesse ajuste aí que vocês fizeram. Foi que legal. O camp que ofereceu. Na verdade, eles falaram que iriam pagar um salário maior, né? Se eu voltasse. E... Esqueci. Não, a gente estava perguntando, né, como que é esse processo, se vai ter entrevista, se não vai. Eles me entrevistaram novamente. Fez tudo. Mas foi uma entrevista mais... um bate-papo, né? Relembrar de você. É. E você vai fazer a mesma coisa? Como que tá? Vou fazer a mesma coisa. Que legal. Cuidados pequenos lá na... Quero rever as crianças, porque assim... Tem crianças que marcam, né? Que a gente... Nossas favoritas, quero rever meus amigos.
as amizades que eu fiz. É mais pra rever a galera, viver a experiência novamente, Claro. né? Eu não iria novamente em um acampamento diferente. Legal. Porque é uma experiência única, né? Só que é cansativo, né? Uhum. É uma rotina cansativa. É incrível, mas é um pouco cansativo, porque você fica responsável pelas É crianças. trabalho, né? Sempre não tem Você jeito. acorda às 7 horas da manhã, dorme meia-noite. Mas eu tô voltando especificamente nesse camp mesmo por causa das amizades, da experiência que eu tive, das pessoas que eu conheci. Muito legal. A gente já está quase chegando ao próximo ao nosso final aqui, mas eu queria fazer um bate-pronto aqui contigo no TM Connect, que é o outro quadro, né, que a gente tem no Travelcast. Então eu vou falar algumas palavras, algumas ideias, algumas coisas, e eu quero uma resposta bate-pronto, aquela resposta rápida. Se você tiver uma resposta curta, vai ser muito legal. Beleza. Então, assim, quando você pensa no que você viveu e no que você está se organizando para viver novamente, tá bom? Um lugar, A igreja. uma ideia, Encorajar as pessoas. um sabor, Bacon. uma palavra, Amizade. uma música, Country Roads. uma alegria Amizades. e uma tristeza, Se despedir. Despedidas. uma descoberta. Uma descoberta é que você pode fazer amizade com uma pessoa mesmo não falando a mesma língua que ela. Uma lembrança. Eu tenho uma lembrança específica que eu fiquei uma semana com umas crianças. E a gente tinha uma criancinha. Aquelas que eram as mais difíceis. Não. Nessa semana das mais difíceis, não. Inclusive, essa semana foi a semana mais legal que eu tive, Que tá? bom, que legal. Inclusive, a gente tinha uma rotina pra seguir. Só que a gente tinha atividades livres que a gente se programava pra fazer. Toda sexta-feira a gente tinha uma festa. E essa festa tinha um tema. Essa semana, o tema era filmes. E a gente tinha essa atividade para organizar com as crianças. E a gente tinha total liberdade de fazer o que a gente queria. A gente tinha líderes que a gente respondia para eles. Então a gente apresentava a ideia para eles, eles davam ok, né? E aí nessa semana era filmes, eu e meu parceiro, a gente decidiu fazer uma brincadeira com Jurassic Park. Então a gente tinha uns funcionários lá para ajudar a gente, eles se vestiram de dinossauro com umas fantasias que tinha lá. E lá tinha bastante jeep pra dirigir pelo camp, porque o camp é gigantesco. E aí a gente simplesmente subiu numa picape com as crianças, com um monte de arma de água, saímos dirigindo louco pelo camp, com os dinossauros seguindo a gente atirando, foi super divertido. Amei essa semana. E a gente tinha essa criança que ela tinha muito medo de altura. Muito medo de altura. Morria de medo. E lá no lago, a gente tinha uma torre gigantesca, não sei quantos metros, mas era enorme, que a gente pulava lá. Pra pular dentro do lago? Isso. Legal. E assim, ele não iria porque ele morria de medo, né? Mas ele tinha vontade. E a gente convenceu ele de subir lá e a gente ficou torcendo por ele, falando o nome dele. Ele pulou, se divertiu. Aí na segunda semana, a Jenna, que era uma das minhas chefes, a líder lá do camp, incrível, eu amo ela. Ela veio dar um feedback de que uma das mães falaram que ele estava passando por dificuldades, ele tinha dificuldade de fazer amizade, tinha medo de altura, ele não queria ir pro camp, ele foi obrigado pela mãe dele, porque ele não se sentia bem, era tímido, e que ele teve a melhor semana da vida dele, que ele ia voltar no próximo ano, que ele amou. Então a gente mudou, né, o pensamento dessa criança, a gente transformou, né, a experiência dele lá. E eu acho que isso é a parte mais legal do camp, porque a gente tá lá para trabalhar, para ter a nossa experiência, para viver a nossa experiência
nos Estados Unidos, mas também a gente está com essa responsabilidade de cuidar das crianças, né? E a gente tem que pensar nelas também, né? Na experiência delas lá no camp. Porque muitas vezes as crianças vão lá se divertir e vão embora, mas em outras vezes a criança vai lá e vai ter um impacto gigantesco na vida dela. A gente pode, né, fazer uma grande mudança. Então, uma criança que morria de medo, não queria ir socializar com outras crianças, a gente foi lá, mostrou para ela que não precisa ter medo. Então, assim, foi algo que me impactou muito. Inclusive, adoraria rever ele na próxima. Que lembrança bonita. Sim. Que lembrança muito legal, muito bom. Muito, muito legal. Algo mais que você queira trazer pra gente, experiências legais? Como que era o nome dessa criança? Você lembra? Bill. Bom, legal. Alguma outra história bonita, legal como essa? Alguma coisa que você... Inclusive assim, né? O Travelcast ele é muito legal porque ele ajuda os estudantes que estão se preparando ou que têm interesse no programa. Então, por isso que a gente faz algumas dessas perguntas, inclusive para que o pessoal possa tirar as dúvidas e se preparar bem. O que você diria para alguém que está se preparando ou que gostaria de fazer o programa? Eu acho que esse programa não é para todo mundo. Para você fazer esse programa, você tem que gostar de natureza. Legal. Porque a gente fica lá no meio do mato. Inclusive, tem outros cargos que eu não mencionei isso, mas que não ficam em cabine, mas ficam com um grupo de crianças acampando no meio da floresta, passeando. Tem lugares lá maravilhosos, eles ficam viajando. Então, se você gosta de natureza, esse é o programa para você. Legal. E a segunda é que você precisa gostar de crianças, né? Porque se você não gosta de crianças, acho que talvez esse não seja o programa ideal para você. Muito bom. Muito legal mesmo. Adorei o nosso papo. Para a gente encerrar, a última pergunta. Para você, o que é para a vida toda? O que é para a vida toda? As experiências, as amizades que a gente faz. Porque talvez eu não reveja algumas pessoas que eu conheci lá nunca mais. Acompanho elas nas redes sociais, a gente mantém contato. Mas é uma amizade, um vínculo que a gente criou que eu vou levar para o resto da vida. Inclusive, eu fiz uma amiga lá que ela se chama Erandi. Ela trabalhava na cozinha. O inglês dela não era muito bom, ela era mexicana. E mesmo assim a gente teve uma amizade, a gente se conversava do jeito que dava lá. E assim, ela até fez uma cartinha pra mim, falando umas coisas legais. Então assim, é a amizade que a gente faz, que a gente leva pra vida toda. Legal, Wesley, muito legal. Muito, muito obrigado. Esse foi o Wesley, nosso aluno de Camp Leader. Você foi Camp Leader há 2 anos, está se preparando para voltar. Vai ser uma incrível experiência novamente, né? Obrigado. Agradecer, então, ao Wesley, agradecer a nossa audiência também. Não se esqueça, né, de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ative o sininho, né? Comente também aqui embaixo desse vídeo, deixe suas questões, suas observações. Se você tem alguma outra questão para fazer para o Wesley, pode comentar aqui embaixo que a gente vai responder, a gente vai mandar e vai falar com ele. E fale um pouquinho o que você achou desse nosso episódio, tá bom? Obrigado, gente. Valeu!